É isso aí, dia de série aqui no canal, são todas séries muito boas, todas no catálogo da Netflix. E para você que procura séries viciantes, sabe aquele tipo de história viciante que você não consegue parar do início ao fim? É uma série melhor que a outra aqui nesse vídeo. E olha só, melhor de tudo, todas curtinhas com uma temporada, você não vai acreditar. Fique comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de série, pessoal. Quem não adora série, se você adora série, já manda aquele like agora mesmo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e também comenta aqui nos comentários. Eu quero ver o seu comentário. Qual foi a última boa série que você assistiu no catálogo da Netflix? Vamos criar aquele listaço aqui entre a nossa comunidade, porque aí nós vamos pegando dicas uns com os outros. Então já vai comentando aí, já vai fritando no comentário aí que a última melhor série que você viu na Netflix é a série tal, e vai assistindo o vídeo, vão assistindo meu vídeo aqui para você pegar essas dicas muito boas de séries, todas no catálogo da Netflix. Eu vou começar com uma que me impressionou demais, tamanha qualidade, 3 episódios, série maravilhosa que se chama Testamento, a História de Moisés. É uma série do ano de 2024, eu nunca indiquei essa série antes, é uma série de apenas 3 episódios, riquíssima em detalhes. Agora sim, pessoal, eu também não posso falar o quanto é fiel à Bíblia ou não, mas eu simplesmente fiquei maravilhado com essa série, gostei mesmo. É uma série que ela tem atuações, não é uma série documental, mas tem os comentários de algumas pessoas de diversas religiões. E isso que eu achei interessante. Quando se fala de Velho Testamento, muitas religiões concordam entre si. Quando vai para o Novo Testamento, algumas religiões já não acreditam em Jesus como Deus. Aí já vem aquelas subdivisões de religiões e tudo mais. Mas o Velho Testamento ainda consegue unificar muito todo mundo, se você parar para prestar atenção. Essa série vai contar a história de Moisés, desde quando ele foi o príncipe, um dos príncipes do Egito, na verdade, até quando ele se acendeu com o chamado de Deus e teve aquela revelação de que ele teria que libertar o povo hebreu, que já era escravizado pelo Egito há 400 anos. Ele vai se infiltrar lá e vai fazer tudo o que Deus mandava para tentar levar o povo hebreu fora dali, salvar definitivamente os escolhidos por Deus naquele momento. A série é rica em detalhes, os efeitos especiais são maravilhosos. Logicamente, nós temos ali esses complementos de pessoas comentando durante a série, que é muito legal, deixa tudo muito mais rico e é um episódio melhor que o outro. Os episódios são um pouco grandes, mas é completamente visceral e viciante e é logicamente baseado numa história real, pelo menos eu acredito muito. A história de Moisés é a história de um dos maiores profetas de Deus, que com certeza teve uma grande responsabilidade pelos escritos da Bíblia, e ali você tem que assistir para entender. Eu simplesmente adoro essas produções bíblicas, essas produções religiosas, sempre venho indicando aqui no canal, e é por isso que eu quero saber do seu comentário, se você curte, para continuar indicando, porque eu gosto demais, beleza? Agora eu vou te indicar uma outra totalmente diferente. Olha só, quando eu falo totalmente diferente, é diferente mesmo. Se chama O Eleito. Falei dessa série quando foi lançada em 2022, que é uma série que causou uma baita polêmica, justamente porque também tem uma pegada religiosa, só que vai para um outro lado. O Eleito é uma série que ela conta a história sobre Jude, que é um menino que nós percebemos que ele fugiu com a mãe, desde recém-nascido a mãe dele pegou, foi para um lugar, depois você vai entendendo a trajetória dele, do porquê. Eles vão para uma outra cidade e Jude, já com 12 anos, depois de um salto temporal, já ele com 12 anos, vai mostrar a socialização dele com as pessoas, com os amigos, logicamente ali os conflitos de um adolescente comum, entre várias outras questões, e aos poucos você vai percebendo que ele vai passar por uma jornada de autoconhecimento e ele vai começar a entender que talvez ele seja o Messias, um Jesus da atualidade, ou não. Pode ser que seja uma outra coisa mais pesada. Aí você tem que assistir para entender. Ele vai começar a demonstrar algumas espécies de milagres, vai começar a ganhar alguns seguidores e vem todos os embates religiosos em torno do Jude. Nós sabemos que a Bíblia mesmo fala muito disso, de uma besta que viria, que seria uma criação do demo, do capiroto. Tem muita coisa interpretativa, muitas coisas na Bíblia que tem muitas interpretações diferentes. Mas essa série aqui, ela mexe num ponto bem interessante, por isso que ela causou muita polêmica na época. E é uma série muito boa, com aspecto visual maravilhoso, atuações sensacionais, alguns personagens um tanto dispensáveis em alguns momentos, mas de modo geral nós temos uma história bem curiosa, no mínimo bem curiosa. O Eleito é uma baita série do ano de 2022 que mistura esse ar de suspense religioso com suspense psicológico, né? Tem até uma pitada de terror psicológico também, e você vai entendendo aos poucos para onde vai essa história, que é bem legal. Eu simplesmente adoro essa série. Para você que quer ver uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais tensa, nesse aspecto, assistam O Eleito, que está no catálogo da Netflix. Pessoal, agora vem comigo porque eu falarei de uma série, uma das melhores no catálogo da Netflix, minissérie,
fechada, completinha. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, tá bom? Eu sou pedinte de like, pessoal. Me desculpa, eu sei que enche o saco, mas seu like realmente me ajuda muito a continuar crescendo aqui nesse trabalho no YouTube. Borboletas Negras é uma das melhores minisséries do catálogo da Netflix, na minha opinião, porque ela mistura um suspense psicológico e investigativo muito crescente. É como se fosse uma história dentro de outra história, e você vai acompanhar essa história de uma forma maravilhosa e muito imersiva, já que a cada episódio você fica cada vez mais viciado para saber os porquês de algumas coisas e, logicamente, desvendar os mistérios em torno da série. Borboletas Negras conta a história sobre um escritor que ele está com um bloqueio criativo, não está conseguindo escrever muito, ele teve um grande sucesso na vida dele e tudo, até que ele aceita escrever para um senhor, que ele acredita, que esse senhor acredita que vai morrer logo, tudo, e esse senhor ele quer deixar relatada a história de vida dele, ele acredita que a história de vida dele pode facilmente se transformar num livro. Esse escritor ele vai até a casa diversas vezes e começa a escrever a história desse senhor enquanto ele narra. Você vai entrar na história desse senhor e acompanhar toda a trajetória dele, que tem muita coisa pesada envolvida. E o cara vai escrever tudo. Enquanto o cara escreve, como eu disse, é uma história dentro de outra história. Você vai entrar na história dele, só que também nós temos o arco desse escritor, entre os seus demônios, as suas complexidades e a sua história própria dentro ali dessa série. A série é bárbara, pessoal, é maravilhosa, eu curto demais a temática, é uma série francesa. E antes que você assista e se pergunte depois, tem muita gente fez essa pergunta quando eu indiquei pela primeira vez. Olha só, tem um personagem, não vou deixar spoiler, mas tem um personagem dentro da história que quando o escritor está escrevendo, ele tem uma aparência, mas quando se revela de fato quem é esse personagem, ele tem uma outra aparência. Por quê? O que justifica é que tem o personagem da imaginação dele e o personagem de fato como ele é. Seria muito forçado ele imaginar o personagem igualzinho ele já é, né? Entendeu? Então, se você se fizer essa pergunta depois que assistir a série, é exatamente essa a resposta. Aí assistindo você vai entender do que eu estou falando, beleza? Muitas pessoas me fizeram essa pergunta da outra vez. Agora, aqui é uma série, ação, do começo ao fim, frenética, para você não parar de assistir nem um minuto. Você tem que assistir a série O Prisioneiro da Madrugada. Meu, é uma série frenética, que me lembra muito a temática de um filme com Ethan Hawke, que eu já esqueci o nome do filme, mas é um filme muito bom também. Se você lembrar, pode comentar e não esqueçam de comentar aqui a última baita série que você assistiu no catálogo da Netflix. Prisioneiro da Madrugada conta a história sobre um serial killer que ele acaba sendo preso nas vésperas de Natal. E como uma forma de improviso ali, ele é mandado para um hospital psiquiátrico provisoriamente, para logo no dia seguinte ele ser transferido para uma prisão, a prisão que de fato ele deve ir. Só que ali ele é levado para aquele local, ele é um cara muito perigoso, e o encarregado por esse hospital, ele acaba passando uma situação de chantagem muito perigosa em torno desse preso, principalmente quando o local recebe uma ameaça de invasão de comparsas desse cara querendo soltar esse cara. Dali em diante, a jornada é muito pesada, realmente é muita ação do início ao fim, é uma série muito frenética que você não vai conseguir tirar os olhos nem um minuto, eu te garanto. É uma baita série no catálogo da Netflix, pessoal, que na minha opinião você deveria dar uma atenção agora mesmo, porque você vai ficar imerso do início ao fim. É aquele tipo de história que você não consegue parar. Tem forçaçãozinha de barra? Tem de vez em quando, mas é uma história de ação, pessoal, mistura muita ação mesmo, do início ao fim. Para você que quer algo desse tipo, você vai adorar Prisioneiro da Madrugada, no catálogo da Netflix, também uma história finalizada. E agora, uma série que eu indiquei já há muito tempo, é um mesclado de séries que eu já falei, né, com exceção da primeira, se chama Não Fale com Estranhos. Meu, comecei a assistir essa série novamente para pegar alguns detalhes, porque é uma série realmente que trabalha com suspense e mistério muito legal, e eu consegui pegar outros detalhes assistindo a série. Inclusive teve-se ali várias perguntas em relação ao final, se vai ter continuação ou não, mas a série é completamente finalizada, a história termina. Aqui nós temos a história sobre um homem, pai de família, chamado Adam. Ele é um cara que ele vive sua vida normal. Imagine se um dia alguém chega para você e fala que sua vida toda foi uma mentira, inclusive relacionados aos seus filhos. Dariam justificativas ali um tanto convincentes para essas afirmações. É o que acontece com o Adam. Ele está num local lá no momento, esperando lá um jogo acabar, quando chega uma estranha e fala assim: a sua mulher não é nada do que você está pensando, ela não estava desse jeito, fulano não é seu filho, e vai atrás das respostas. Logicamente, ele fica com aquilo na cabeça porque a mulher diz umas coisas meio convincentes, como eu disse, né, no início, e ele acaba indo atrás de respostas. Só que quanto mais ele cava, mais ele acha e mais tudo fica misterioso e ele entra numa jornada
frenética para descobrir as verdades em torno dele. Dali então, outros personagens vão se inserindo na história e vai deixando tudo cada vez mais confuso, cada vez mais complicado. E é aquele tipo de história que você fica tão perdido quanto o personagem. O outro, você não consegue parar. É sério, se você assistir à noite, se prepare que você não vai dormir. Então tenta assistir durante o dia ou no final de semana, porque ela é um pouquinho mais longa, mas vale a pena cada episódio. Série maravilhosa, sensacional, não fale com estranhos. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essas séries, se você já viu, se você gosta, se você não gosta, qual é a sua melhor série aí da atualidade, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se esse vídeo não foi pra você, eu vou deixar uma outra dica de uma outra série, dessa vez uma série braba demais do ano de 2025. Você não tem noção dessa série. Vem comigo que é uma série novinha com o Kevin Bacon que você tem que assistir aqui nesse card, beleza? Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!